Olá, alunos, professor Glauber. Hoje nós vamos fazer correção de exercícios sobre balanceamento de equações. Lista de exercícios da segunda série que está aparecendo para vocês aí agora. Então vamos ao nosso primeiro exercício. Acertar os coeficientes das equações pelo método das tentativas, considerando os menores inteiros possíveis. Lembrando que nós vamos adotar o critério de, primeiro a gente balanceia os metais, ametais, carbono, hidrogênio e, por último, o oxigênio. Então, sempre nós vamos adotar essa ordem aqui para fazer o balanceamento pelo método das tentativas, né? Chamado método macho. Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio nessa ordem. Então, a letra A, nós temos SO2 mais O2, que é igual a SO3. Pela ordem, metais e ametais, nós não temos aqui, nós temos um ametal, que é o enxofre e o oxigênio. Então, como o oxigênio é por último, então nós vamos ver o enxofre. No primeiro membro eu tenho um átomo de enxofre. No segundo membro também temos um. Então o enxofre está balanceado. O oxigênio, nós temos 3 aqui. E no primeiro membro eu tenho 2 mais 2, 4. Bom, como que nós vamos fazer? Uma das formas da gente fazer seria essa aqui, ó. Eu tenho 2 aqui. Como aqui o enxofre está balanceado, então eu não posso mexer. Então eu colocaria um aqui, e aí eu colocaria meio aqui. Então, meio vezes 2, 1. Com mais 2, 3. Então a gente teria essa equação dessa forma, ela estaria balanceada. Só que aqui no enunciado a gente pediu os menores inteiros. E meio não é o número inteiro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar toda essa equação por 2. Então nós vamos ter 2 SO2 mais meio vezes 2 vai dar 1. Então aqui vai ficar 1 O2, que é igual a 2 SO3. Agora nós temos 2 enxofre, 2 enxofre. 2 vezes 2, 4, oxigênio, com mais 2, 6. 2 vezes 3, 6. A nossa equação está balanceada, certo? Segundo exercício. A letra B aqui, né? Nós temos N2 mais H2 igual a NH3. Então, pela ordem aqui, a metal primeiro, que seria o nitrogênio. Depois o hidrogênio. Então, vamos lá. Nós temos N2 mais H2 é igual a NH3. Eu tenho 2 átomos de nitrogênio aqui. Aqui eu tenho só um, então eu vou trazer esse 2 para cá. 2N, 2N. Quando eu trouxe esse 2 agora multiplica o hidrogênio. 2 vezes 3, 6. 6 átomos de hidrogênio. Aqui nós temos só 2, então vou levar esse 3 para lá. Então nós vamos ter isso aí. Então eu tenho, ó, N2 mais 3H2 é igual a 2NH3. Então nós temos, a equação está balanceada, certo?
Letra C. Nós temos ácido nítrico mais hidróxido de cálcio é igual a nitrato de cálcio mais água. Então vamos ao balanceamento. Vamos começar pelos metais. No caso aqui o metal é o cálcio. Eu tenho um átomo aqui no primeiro membro, um átomo de cálcio no segundo. O ametal, nesse caso aqui o nitrogênio. Nesse lado eu tenho um nitrogênio, aqui nós temos dois. Ó. Vocês observarem, ele está dentro do, o NO3 está dentro do parênteses. Então eu tenho dois nitrogênios. Então eu vou pegar esse 2 e vou levar para lá. Vai ficar 2 HNO3. Então, 2N. 2N de cá. Bom, pela ordem, o próximo elemento a ser balanceado é o hidrogênio. Então vamos ler qual mesmo temos mais. Então eu tenho 2 aqui e 2 aqui. 2 mais 2, 4 hidrogênio. Aqui nós temos 2, então vou multiplicar por 2. Falta ainda conferir o... Nós já conferimos o cálcio, conferimos o hidrogênio e hidrogênio. Vamos conferir o oxigênio. 2 vezes 3, 6. Com 2, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 mais 6, 8. Então a nossa equação está balanceada. Então esses são os coeficientes aí. Certo? Nossa equação já está balanceada. Letra D. Nós temos o magnésio reagindo com ácido fosfórico, que forma o fosfato de magnésio mais hidrogênio. Então, vamos continuar com o mesmo método. Ó, eu tenho Nós temos o magnésio aqui com 3 átomos, de cá eu tenho 1. Eu vou levar meu 3 para cá. Então fica 3 magnésio. Na ordem, nós vamos balancear agora o fósforo. O P aqui. De cá eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então vou levar o 2 para lá. 2H3PO4. Agora o hidrogênio. Vamos ver qual. Aqui nós temos 6, 2 vezes 3, 6. E aqui eu tenho 2. Então aqui eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6. O oxigênio, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Já está balanceado. Então nós vamos ter, ó, 3 mols de magnésio, reagem com 2 de ácido fosfórico. E aqui ficou 1. Eu não preciso, lembrando que eu não preciso colocar esse 1. Tá? Nós temos a equação balanceada. Letra E. Vamos começar na ordem dos metais. O elemento metálico aqui é o ferro, né? Então eu tenho Então vamos lá. 2 átomos de ferro, de cá nós temos 1. Então vamos levar o 2 para lá. Próximo elemento nós vamos balancear o enxofre. Aqui nós temos
1 aqui dentro do parênteses, vezes 3, 3. Aqui eu tenho 1. Então, vou colocar 3. Então, já temos aqui, ó, 3 e 2. Bom, na ordem, próximo do elemento, o hidrogênio. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Então, nós temos 6 com mais 6, nós temos 12 átomos de hidrogênio no primeiro membro. Aqui eu só tenho 2. Então, o que nós vamos fazer? Vou procurar um número que vai ser que multiplicado por 2 é igual a 12. Então, nós vamos colocar aqui 6. Quando eu coloquei o 6, ele vale para o oxigênio. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 3, 9. 9 mais 6, 15. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 9 mais 6, 15 oxigênio. Então a equação está balanceada. Letra F. Monóxido de carbono reagindo com oxigênio, formando o dióxido de carbono ou gás carbônico. Bom, pela ordem, o carbono vem antes do oxigênio. Então, tenho um carbono aqui, um carbono aqui. Então, já está balanceado. Um oxigênio aqui, mas aqui nós temos só 2. Então, aqui eu teria que ser só 1. Então, o que a gente faz? A gente multiplica por meio. Meio vezes 2 dá 1. 1 mais 1, 2 oxigênio. Então, a equação estaria balanceada. Como nós queremos os menores números inteiros, eu tenho que colocar número inteiro, então eu vou multiplicar toda a equação por 2. Então, nós vamos ter 2 CO mais meio vezes 1, que vai ficar 1, O2, que é igual a 2 CO2. A equação estaria balanceada. Então, nós temos 2 mols de monóxido de carbono reagindo com 1 de oxigênio, que formam 2 de dióxido de carbono. Letra G. Vamos começar na ordem. Metais e ametais. Metal é o cálcio. Um átomo de cálcio aqui, um aqui. Então está balanceado. Então vamos lá. 2 cloro. Aqui nós temos 1. Então eu vou colocar um 2 aqui. Ó. Então um cálcio, 2 cloro, 2 cloro. O hidrogênio. Aqui eu tenho 1 vezes 2, 2, com mais 2, 4. De cá nós temos 2, então aqui eu vou multiplicar por 2. Né? Ah, nós esquecemos de balancear o carbono, pessoal. Carbono aqui, nós temos 1 vezes 2, 2. E aqui eu tenho 1. Então vou multiplicar aqui por 2. Falta conferir o oxigênio. Vamos lá? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Com mais 2, 6 oxigênio. Então a equação está balanceada. Certo? Então esses seriam os coeficientes, né? Lembrando que eu posso pôr 1 aqui.
Então, seríamos esses coeficientes aí. Letra H. É o álcool etílico reagindo com o oxigênio. Forma gás carbônico e água. Reação de combustão do álcool etílico. Então, nós temos bom, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vou começar pelo carbono. Então, 2 átomos de carbono, aqui tem 1, 2. Então, 2. O hidrogênio, no primeiro membro eu tenho 5, com mais 1, 6. Aqui nós temos 2. Então, vou multiplicar aqui por 3. 3 vezes 2, 6. 6 hidrogênio. O oxigênio, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Então, nós temos 4 mais 3, 7 átomos de oxigênio. Aqui no primeiro membro, aqui eu não vou mexer mais, porque eu já balanceei o carbono. Então, eu tenho 1 oxigênio aqui. Faltam 6 para completar 7 que eu tenho no segundo membro. Como aqui eu tenho 2, então aqui eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Então, nossa equação está balanceada. Certo? Segundo exercício. A reação química para obtenção do metal alumínio a partir da eletrólise do óxido de alumínio é a seguinte. Nós temos a equação de eletrólise do alumínio. Os coeficientes que balanceiam essa reação são respectivamente. Bom, vamos lá. Alumínio, Al2O3 igual a Al mais O2. Então, nós vamos ter... Uma das formas de a gente fazer aqui mais rápido, pessoal, como nós só temos 2 elementos, a gente pode utilizar um outro método, que é pegar o que tem o maior índice. O oxigênio aqui é 3 e aqui é 2. Então, eu vou inverter esses coeficientes. Então, eu trago 2 para cá e coloco 3 aqui. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Quando eu trouxe esse 2 para cá, o alumínio ficou multiplicado por 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, nós vamos ter 4 alumínio. Então, a nossa reação balanceada seria 2 Al2O3, que é igual a 4Al mais 3O2. Como ele pediu os coeficientes, então é 2, 4 e 3. Letra D. Exercício número 3. O óxido de alumínio é utilizado como antiácido. A reação que ocorre no estômago é: os coeficientes X, Y, Z e W são respectivamente. Então, a gente tem a reação do óxido de alumínio com o ácido clorídrico, que é presente no estômago, que forma cloreto de alumínio e água, né? Então, vamos lá. Bom, o metal tem alumínio 2, aqui eu tenho 1 alumínio. Então, nós vamos... Aqui, eu tenho Al2O3 mais HCl. Então, nós vamos ter 2 alumínio aqui. Aqui eu tenho 1. Então, posso colocar
um 2 aqui. Quando eu trouxe esse 2, ele está multiplicando o cloro. Então, 2 vezes 3, 6 cloro. Aqui eu tenho 1, então aqui eu vou multiplicar por 6. 6 cloro, 6 cloro. O 6 agora nós temos também 6 hidrogênios. De cá eu tenho 2. Então vou procurar um número que vai ser igual a 6. Então 3 vezes 2, 6. Certo? Então 3 hidrogênio, ou 3 oxigênio, 3 oxigênio. Então os coeficientes x, y, z e w nossos serão, lembrando que aqui eu tenho 1, então nós vamos ter 1, 6, 2 e 3. Letra B. Número 4. A equação química a seguir não está balanceada. Balanceando com os menores números possíveis, a soma dos coeficientes estequiométricos serão: nós temos a reação entre o dióxido de cálcio e o ácido fosfórico, reação entre ácido e base, que forma sal e água. Então vamos começar pelos metais. Então eu tenho cálcio 3, que eu tenho 1. Então já posso trazer um 3 para cá. O fósforo, que é um metal, nós temos 2. Ó, mano, tenho 2. Aqui eu tenho só 1. Então vou multiplicar aqui por 2. Vamos para o hidrogênio. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então, no primeiro membro, que é a primeira parte da equação, eu tenho 6 hidrogênio com mais 6. Então, nós temos 12. Aqui eu só tenho 2. Então, eu vou multiplicar aqui por 6. Então, 6 vezes 2, 12. Agora, vamos conferir o oxigênio. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 2, 8. 8 mais 6, 14 oxigênio. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 1, 6. 8 mais 6, 14 oxigênio. Então a equação está balanceada. Como ele pediu a soma dos coeficientes estequiométricos, então nós temos 3, 2, 1. Aqui eu tenho que lembrar, vou precisar dele agora. Certo? Então nós vamos ter 3 mais 2 mais 1 mais 6, que é igual a 12. Letra E. Questão número 5. O coeficiente estequiométrico do oxigênio na equação é... Bom, aqui, pessoal, nós já até resolvemos esse exercício ali no número 2. A única coisa que mudou aqui é porque ele inverteu a equação. Mas é só lembrar que aqui eu tenho o alumínio, vou pegar o 3, inverter para cá, 3 vezes 2, 6, coloco o 2 aqui, 2 vezes 2, 4, 4 alumínio. Essa seria a equação balanceada. Então, o coeficiente do oxigênio é 3. Letra C. Questão número 6. Marque a alternativa referente aos coeficientes estequiométricos da reação a seguir. Vamos começar pelo metal. O cálcio, 3. Aqui eu tenho 1. Então vou trazer o 3 para cá. O fósforo, 2 e 2. Então já está balanceado. Então, nós temos 2 aqui e 2. Vamos ver o oxigênio, 4 vezes 2, 8. 3 com mais 5, 8. Então, os coeficientes estequiométricos são 3. Lembrando que aqui eu tenho 1
e aqui 1. 3, 1 e 1. Letra C. Número 7. Dada a equação a seguir, após balancear, marque a alternativa que equivale à soma dos coeficientes estequiométricos. Então vamos lá. Bom, vamos pelo metal, eu tenho o bário, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Eu já posso trazer o 3 para cá. O arsênio, que nós temos 1 vezes 2, 2, 2. Então está balanceado. O oxigênio, 4 vezes 2, 8. Aqui eu tenho 5 com mais 3, 8. Então os coeficientes estequiométricos são 3, 1 e 1. Então 3 mais 1 mais 1. Então nós temos 5, letra B. Número 8. Faça o balanceamento adequado da equação a seguir. Então, vamos lá. 3 átomos de ferro, vamos começar pelo metal, que tem 3. O hidrogênio, nós temos 2. E aqui eu tenho 2, já está balanceado. Só que o oxigênio, aqui tem 4 e aqui tem 1. Então, antes a gente vai fazer o quê? Vou colocar um 4 aqui. Quando eu coloco esse 4, eu fico com 8 hidrogênios. Então, nós vamos ter que colocar um outro 4 aqui também. Então, nós vamos ter essa reação aqui, ó. Três átomos de ferro, 4 água, 1 mol de óxido de ferro, mais 4 hidrogênio. Então, a soma dos coeficientes, então, os coeficientes são 3, 4, 1 e 4. Letra A. Número 9. Observe a equação a seguir. Quais os valores de x, y e z, de modo que a equação fique perfeitamente balanceada? Então, se a equação está balanceada, o mesmo número de átomos que eu tenho no primeiro membro da equação, eu tenho que ter no segundo. Então, se a gente observar aqui, o x é o número de átomos de carbono. Então, aqui desse lado, aqui eu tenho 3 carbonos. Então, eu já posso dizer que o x é igual a 3. O y é o número de átomos de hidrogênio. Então, aqui nós temos 2 vezes 2, 4. Então, posso dizer que y é igual a 4. O z é a quantidade de oxigênios. Então, nós temos 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. Então, desse lado de cá, nós temos 8 oxigênios. Só que agora eu vou balancear a equação. Então, aqui, a gente tem que ser um número que multiplicado por 2 é igual a 8. Então, z é igual a 4. Vamos escrever essa equação, para a gente tirar todas as dúvidas. Então, eu teria C3H4 mais 4O2 é igual a 3CO2 mais 2H2O. 3 carbono, 3 carbono.
4 hidrogênio, 4. 8 oxigênio, 8 oxigênio. Então, os X, Y e Z, 3, 4 e 4. Letra C. Número 10. A queima ou combustão do isoctano, um dos componentes da gasolina, pode ser representada pela equação não balanceada. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar pelo carbono. Eu tenho 8. E aqui eu tenho 1. Então, já posso colocar 8. O hidrogênio, aqui nós temos 18. E aqui eu tenho 2. Então, eu teria que multiplicar por 9. O oxigênio, eu tenho 8 vezes 2, 16. 9 vezes 1, 9. Então, 16 mais 9, 25. Então, aqui eu teria que procurar um número que multiplicado por 2 daria 25. A gente poderia escrever uma fração. 25 sobre 2. Né? Só que como nós queremos coeficientes inteiros, então o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar essa equação toda por 2. Então, nós vamos ter 2, C8H18, mais 25O2, que é igual 8 vezes 2, 16, mais 18H2O. Então, os nossos coeficientes são 2, 25, 16 e 18. Letra B. Número 11. Marque a alternativa referente à soma dos coeficientes estequiométricos da reação a seguir. 3 carbonos, 3. Vamos balancear essa equação. Hidrogênio nós temos 8. Aqui eu tenho 2, então aqui eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 2, 8. Aqui é 1. O oxigênio, 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Aqui nós temos 1. Então, aqui teria que ser um número que multiplicado por 2 daria 9. Então, a gente poderia colocar 9 sobre 2. Vamos multiplicar essa equação toda por 2. Então, nós teríamos 2 C3H8O mais 9O2 é igual a 6CO2 mais 8H2O. Então, nós temos 2 mais 9, mais 6, mais 8. 11, 17, com 8, 25. Então, letra C. Número 12. Em relação à equação abaixo, marque a opção que apresenta a soma dos coeficientes que satisfaz o balanceamento da equação anterior. Então vamos lá. Vamos começar pelo metal. Eu tenho 2 alumínio e aqui eu tenho 1. Então eu vou trazer o 2 para cá. O enxofre. Aqui eu tenho 1 vezes 3, 3. Aqui eu só tenho 1. Vamos colocar um 3 aqui. Vamos para o hidrogênio. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Então, 6 mais 6, 12. Aqui eu só tenho 2, então vou multiplicar por 6.
Aqui, como nós já balanceamos o alumínio, o coeficiente é 1. Vamos conferir o oxigênio para ver se está tudo certo. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 3, 6. 12 mais 6, 18 oxigênio. 4 vezes 3, 12. Com 6, 18. Então, a soma dos coeficientes vai ser 3 mais 2 mais 1 mais 6, que é igual a 12. Letra D. Certo?